Dados da Abrasol, a Associação Brasileira de Energia Solar Térmica, apontam que o setor está em franca expansão no Brasil, principalmente após a construção de novas usinas de energia solar em várias regiões do país. E o Ser Empreendedor de hoje mostra quem está de olho nesta expansão e abriu o seu próprio negócio, que vai desde o uso de energia solar para o aquecimento de água em uma casa, até mesmo a intermediação da compra da energia dessas usinas com economia na conta de energia elétrica. Começar o próprio negócio pode ser uma tarefa desafiadora. Contudo, sabendo alguns detalhes fundamentais que podem fazer a diferença na hora de colocar a sua ideia em prática, conhecer o segmento e contar com parcerias pode ser algo assertivo. De acordo com as projeções da agência americana Bloomberg New Energy Finance, a energia fotovoltaica vai representar cerca de 32% da matriz elétrica brasileira até por volta de 2040. Com capacidade instalada calculada de até 126 gigawatts. O Roberto começou há 20 anos com projetos de aquecimento de água e expandiu para a instalação de piscinas. Ele conta que empreender não estava em seus planos. Eu trabalhei por 11 anos numa empresa aqui em Campinas, no mesmo segmento que hoje a gente trabalha, mas nunca imaginei que eu ia ser um empreendedor, tá? Aí por motivos, né, de algumas coisas, questão particular, questões pessoais, acabei assim, desanimando um pouco de trabalhar na empresa e vim a decidir a sair da empresa e a montar uma empresa no mesmo segmento, né? Mas, aproveitar o que você tinha aprendido lá. Aproveitando, mas não seria aqui em Campinas, tá? Seria voltar para Minas, né? Sou da região do sul de Minas, né? Aí peguei um primo em Minas e não tinha conhecimento nenhum na empresa do trabalho, né? Mas ele tinha conhecimento na parte de tomar conta da empresa, já tinha um curso, né, de comércio, né, de fazer toda a parte burocrática em questão de documentação. Aí ele abriu a empresa em Minas e o intuito meu era voltar para lá, né? E acabei não voltando, acabei indo trabalhar, mas morando aqui em Campinas. E a gente ficou ali mais ou menos 2013 trabalhando em Minas e acabei morando em Campinas. Aí, de certa forma, decidi a morar aqui. Aí chegou uma pessoa que foi patrão meu, né, que era sócio dessa empresa que eu trabalhei, e convidou eu para trabalhar aqui na região de Campinas. Aí falei para ele, falei assim, olha, eu não vou trabalhar em Campinas, porque eu não quero ser concorrente da empresa que eu trabalhei. Aí ele falou, não, a parte tua que você trabalhou lá na empresa, você sempre fez certo, não fez nada desonesto, então o caminho daqui para frente você tem que seguir. Então ele abriu a mente, eu quero arrumar um representante aqui na região de Campinas e eu conto com você. Aí comecei a abrir mais a mente, né? Porque até aí tinha medo de ser um empreendedor, né? Tinha medo de entrar na concorrência, ser desleal e tudo mais. Mas eu tinha um bom caráter e um bom assim, um atendimento que eu passava confiança para os clientes, né? Que assim, hoje para você ser um empreendedor é muito difícil. Por quê? Primeiro, você tem que ter caráter. Segundo, você trabalha com equipamentos de boa qualidade. Terceiro, passar muito mais confiança para o cliente depois na instalação também, tá? Sim. E a partir do momento que esse seu ex-patrão te deu esse sinal verde que você falou, ó, eu mudei a mente, como foi? Então, aí eu mudei a mente, eu comecei a enxergar de outra forma, assim, Campinas, né? Aí eu olhei para trás, eu falei, Campinas me deu uma oportunidade, abriu, em 2002 que eu vim para cá, abriu assim, de braços abertos, e foi aqui que eu comecei a minha vida, que eu aprendi uma profissão, uma coisa que eu estava perdido na vida, não tinha uma profissão ainda, e eu falei, Campinas agora vai ser meu lugar. Então assim, voltar para Minas só para passear, mas para trabalhar e fazer aqui
a empresa em partes de trabalho, como o profissional, vai ser Campinas. Então, aí que eu tomei essa decisão, né? E começamos a trabalhar em Campinas. Aí, passou um tempo, 2017, abrimos uma empresa aqui em Campinas, tá? E fazendo essa comunicação, Minas e Campinas. Aí mudou, né? O que tinha em Minas ficou por lá e Campinas a gente abriu uma nova empresa, né? O CNPJ novo. Você desfez essa sociedade, não, então? Nesse momento não, a gente ficou com as duas empresas, sócio lá e aqui. Aí chegou em 2020, determinado por conta de muita correria, vai para lá, fica aqui, tava muito estresse. E acabei decidindo a querer trazer a empresa de Minas para cá. Aí o sócio meu falou que não queria vir. Aí eu peguei e falei para ele, então vamos fazer o seguinte, então você fica com a empresa aí em Andradas, né, no sul de Minas, e eu vou ficar aqui em Campinas, então eu vou tocar a empresa. Como a empresa aqui, depois de 2017, veio a Melissa, que é minha esposa, a ser administradora em questão financeira da empresa, então a gente já criou uma estrutura aqui. Então não precisava da estrutura de lá, a gente já tinha formado uma estrutura aqui, ficou uma empresa independente, né? Então foi fácil de fazer essa separação, tá? Então aí a gente pegou, decidimos, separamos, né? Andradas ficou o Bruno, que era o primo, e eu, Renato, fiquei em Campinas, tendo a Melissa como a gerenciadora da parte comercial, né? De financeira da empresa e tudo mais. Eu no campo, né, fazendo a parte comercial, aí ali a parceria com os instaladores, né, com os que trabalham, os colaboradores nossos, né, instaladores, e a Melissa na parte financeira. Aí veio o João, né, que é meu filho, também. Parece que ele até estudou para poder trabalhar também junto com você. Conta um pouquinho dessa história. É uma coisa que é até emocionante. Aí o João veio e, de certa forma, ele acabou trazendo motivação, entendeu? Porque eu nunca imaginava que ele ia pegar e querer fazer o que a gente faz, entendeu? Porque ele tinha um sonho, né, de ser jogador de futebol. E ele desistiu do sonho dele e veio a fazer um curso de comércio. E nesse curso ele veio assim, aprendendo e começou a gostar dessa parte do que a gente faz, né? Da parte, ele até projeta isso mesmo? Isso. Aí o que aconteceu? Então ele fez a gestão comercial, né? Então ele aprendeu a fazer os orçamentos, olhar projeto, e nesse tempo dele aprender a fazer os projetos, ele acabou fazendo um curso de edificação. Nesse curso de edificação, ele acabou aprendendo a fazer projetos hidráulicos, né? Que a nossa área envolve piscina também. Além do aquecedor, a gente trabalha com a parte de equipamentos de piscina e instalação. E ele aprendeu. Então, quando chega até nós aqui na empresa, o João, não é o Renato mais que vai fazer todo o primeiro atendimento, é o João Vitor. Ele vai pegar, abrir o projeto, estudar o projeto, fazer o orçamento. Se não tem um projeto hidráulico ali, ele oferece o projeto hidráulico para os nossos parceiros, que é construtor e clientes, e ele acaba ali fazendo esse projeto para a gente poder fazer ali a execução, primeiro a venda, né? Aí dá o acompanhamento ali para quem vai executar, fazer a parte de pedreiro, essa parte da infra, né? Vamos dizer assim. Aí depois de tudo pronto, aí a gente vai com a nossa equipe, né, com nossos equipamentos, né? Aí já envolve os nossos técnicos aqui da empresa, que tem vários, além dos diretos, tem os indiretos que são terceirizados também, né? Então, além de ter os diretos, também tem alguns outros parceiros que é terceirizado, tá? Hoje você emprega quantas pessoas entre os diretos e os indiretos? Nós somos em 4 aqui, né, que dentro da empresa, e tem 2 direto e tem acho que uns 3 ou 4 indireto que a gente ali passa serviço para eles e eles vêm assim fazendo a parte de instalação, mão de obra, que a gente acaba indicando, ou a gente pega o serviço e acaba contratando eles para fazer. Comecei a trabalhar com medo. Então assim, eu tinha medo porque eu sei que o serviço que a gente trabalha é uma responsabilidade muito grande, tá?
Então, por exemplo, a gente, você ir na casa do cliente, fazer um atendimento, né? Aqui embaixo é fácil, mas se coloca você lá num telhado, numa caixa d'água, fazer uma instalação, casa com uma casa nova, você deixa um problema, dá um vazamento, estoura um cano, às vezes não é nem falha nossa de instalação, pode ser por causa de algum outro motivo, algum outro problema, algum outro terceiro que fez. Então a gente tem essa preocupação. Então esse é o maior desafio que eu tenho. Forte mesmo que a gente começou foi o aquecimento solar, né? Que seria o boiler e as placas, né? Que é o armazenamento, o boiler de água quente, né? De água fria, e as placas que faz o aquecimento dessa água fria que entrou no boiler. Então ela circula, né? Pode ser por termosifão, gravidade natural, e também é bombeado, né? Para acumular quando tem sol ali no reservatório, né? O reservatório é como se fosse uma bateria, que ele vai carregando, né? Só que ele vai aquecendo a água, tá? Sim. Com a circulação por gravidade ou bombeado. Ele armazena aquela água, né? Aí à noite, que é a maior parte dos banhos que as pessoas vai tomar, né? Que vai mais usar água, tá armazenada. Aí a pessoa usa aquela água quente que durante o dia circulou e acumulou dentro do reservatório, tá? E como você tem se preparado? Porque a gente, quando fala nessa questão da energia solar e no uso, né, para aquecer ou para, inclusive hoje tem alguns trabalhos até que falam, né, dessa energia que volta para a rede, como que você vê esse futuro da empresa com essa ascensão quando se fala nesse mercado? Assim, quando eu comecei a trabalhar, que eu era ajudante da empresa que eu comecei a trabalhar, assim, depois que eu fui tendo conhecimento, né, que eu não entendia nada, não sabia nem como é que funcionava, não sabia nada. Comecei a perceber que seria o futuro, tá? Então, assim, nessa época que eu entrei, 2002 até 2013, fui funcionário dessa empresa, 2013 para cá, ano a ano, graduadamente, foi subindo, e assim, a tendência é subir. Porque isso traz, primeiro lugar, quando você fala em sustentabilidade, você está girando essa sustentabilidade, você está fazendo a tua geração de energia, né? Sendo que é diferente que você aquece a água, né? Hoje tem outras fontes de energia, que é a fotovoltaica, que é energia mesmo que é gerada eletricidade, né? Essa não, a gente gera energia, mas aquecendo a água. Então eu já via esse futuro, né? Eu já tinha essa visão, tá? Então, assim, uma coisa eu falo, né, que é uma coisa que cada dia a gente aprende uma coisa diferente, tá? Então, assim, mas desde quando eu comecei a fazer a primeira instalação, até hoje, era só os convencionais, né, que é o sistema convencional que a gente fala, é o quê? É o boiler, a caixa de água, passa para o boiler a água, as placas instaladas, então era um sistema bem simples, mas com bastante eficiência. Hoje não, hoje mudou mais, né? Hoje os projetos ali têm amplos os volumes de água, não é um volume menor, que antes você só falava em 500 litros, hoje já é 800, 1000 litros para uma casa. Mas por quê? Aí vem a modernidade, né? Já vem um pouco mais de conforto, né? Que, além da parte de sustentabilidade, mas ele te traz conforto, né? E quando você empreendeu lá atrás, de início, né, que acabou funcionando, vou trabalhar com isso, você tinha essa noção de que era um negócio do futuro? Tinha essa visão e, assim, enxergava que, assim, isso daí era uma coisa que eu podia aprofundar mais, que nunca ia faltar serviço. De certa forma, a gente sabia que ia ter sempre serviço ali à nossa espera, né, para nos procurar. Desde a instalação, desde a manutenção, desde a instalação nova que ia começar a vir. E depois de 15, 20 anos, novamente já ia precisar trocar um equipamento, tá? Então, assim, eu vejo isso no futuro, né? Já via isso antes, entendeu? Então, o aquecedor, a sustentabilidade é o futuro, né? Sendo que tá sempre aumentando, né? Outras fontes, né? De aproveitar o sol, né? Mas essa parte do reservatório de água, as placas solar, isso não muda muito. Então eu acredito que nunca vai mudar isso, tá? Apesar de você dizer que tem medo, eu acho que a gente poderia mudar um pouquinho essa palavra. Não sei se você vai me permitir. Mais do que o medo, não seria o medo, seria a sua responsabilidade com o seu negócio. Eu acredito que, assim, eu falo medo que sei lá, é a palavra que a gente sempre falou, né? Mas na realidade sim, é uma responsabilidade, né? Porque
no momento que você pega o cliente, vai atender ele, então você já tem ali o cliente, ele é leigo. Por quê? Ele não sobe lá no telhado. Então assim, você já vai pensando, né? Opa, a gente precisa de certa forma ir até o cliente, passar primeiro a confiança nele, para ele tendo confiança na gente, né? Então no momento que ele nos procura, a maior parte dos nossos clientes, 95%, são clientes que veem por indicação. Entendeu? É o boca a boca, então. Então, assim, às vezes o cliente não sabe desse medo que eu tenho, dessa confiança, de medo de dar um problema, mas em cima dessa responsabilidade, esse medo de acontecer algum imprevisto, não acontece, graças a Deus, assim, falar que não acontece é mentira, que tem sempre um imprevisto que vai acontecer, né? A gente não pode confiar muito nessa parte. Mas, assim, o cliente vem por indicação. Então, esse foi o que mais traz, assim, o retorno para nós, né? Sim. Porque a gente entende que os clientes têm confiança e ainda indica os amigos. Você, inclusive, me disse que parece que aqui, que a loja vai passar por uma transformação. Me fala desses novos planos para a loja. Então, a gente sempre tem sonhos, né? Assim, sonhos do quê? É de ter mudanças, enxergar, às vezes, um ponto diferente para melhorar, às vezes, o atendimento, né? Hoje, quando eu comecei, a gente era um pequeno, né? Era um escritório muito pequenininho. Aí a gente mudou para uma casa, aí depois veio para esse local, né? Que já é uma localização boa, um lugar um pouco mais amplo, né? E a gente, aqui perto mesmo, a gente está com a construção de uma nova sede, né? Que é uma estrutura, que já é um barracão, não é uma casa, né? Transformada. Então, assim, eu acredito que no final do ano a gente vai estar, de certa forma, talvez já indo para esse ponto novo, né? Essa estrutura nova. E ali a gente vai... Qual que é o objetivo nosso? É atender melhor o cliente, né? Aí a gente vai ter um lugar para poder, às vezes, dar curso, né? Por exemplo, uma coisa que eu acho que eu posso falar aqui, falando em desafios, o maior desafio também, depois dessa parte de segurança que a gente tem, o maior desafio é contratar pessoas, tá? Esse qualificação, é o maior, qualificação. Então, assim, e hoje aqui em Campinas, eu acredito que não tem nenhuma empresa que faça ainda um treinamento, né, de dar um curso ali para as pessoas nessa área que a gente trabalha, né? Então, qual é a ideia quando vir esse novo empreendimento, esse novo galpão? Deixar um espaço para a gente chamar uma pessoa, expor para ele qual é o procedimento que a gente trabalha, ensinar ele a trabalhar, né? E, de certa forma, se tornar um profissional. E esse profissional, ele pode vir a ele ser um microempreendedor também, tá? Então, assim, a gente tem essa visão e quero passar essa visão para as pessoas, tá? Então, assim, é chegar, dar aquele curso para ele, ensinar ele a trabalhar. Ele pode trabalhar com a gente, sendo um empreendedor, prestando serviço para a nossa empresa de instalação, né? Sendo um parceiro ali para fazer uma venda do equipamento, ele mesmo pode atender diretamente, a gente vende o equipamento, ele faz tudo. Então a gente queria passar essa parte também para os colaboradores futuro, tá? Sim. Hoje a gente já começou, mas ainda tá, assim, não tem assim um curso que a gente dá. O curso que a gente dá é no campo, sim, né? Então a gente aí vocês vão formatar isso, então? Formatar isso, pretendemos. Sim. Então isso é a nova, acho que vai ser um desafio para nós, mas assim, eu acredito que esse desafio, como a intenção que a gente tem é de transformar uma pessoa que tem a vontade a ser um empreendedor, ela possa vir motivada, né, já com essa intenção. Na hora que ela aprender a profissão, ela vai ter aqui um apoio nosso, vai ter toda uma estrutura juntamente com a gente, e a gente, assim, transformar essa pessoa que começou do zero, ela ser uma pessoa igual à equipe que a gente já tem hoje formada, tá? Então, Renato, esse vai ser o futuro nosso. Renato, o que você diria para quem está em casa assistindo, que às vezes também trabalha há muitos anos numa empresa e fala, estou cansado de trabalhar para os outros, mas eu tenho medo, eu acho que não sei se vai dar certo. O que você diria? Eu diria assim, primeiro, ele se achar o que ele quer fazer, tá? Por exemplo, eu nunca pensei na minha vida que eu ia trabalhar o que eu faço. Meu pensamento era outras coisas, né? Era ser motorista, era ser não sei o quê, trabalhei na construção, mas assim, ele se achar primeiro. E assim, se ele se achou que é nessa área, ele aprender bem, tá?
Então, se ele for trabalhar numa empresa, se ele for empregado, aproveita o máximo que ele puder de aprender, tá? Que tem muitas empresas aqui em Campinas boas, sérias, que eu conheço, tá? A maior parte delas eu conheço, são os concorrentes leais, não são desleais, tem alguns desleais, mas a maior parte deles são concorrentes muito bons, tá? Então, qualquer uma dessas empresas que a pessoa for trabalhar, aprender, que eu falo assim, ela chegar lá, fazer uma maneira de aprender a profissão, né? E assim, chegar ali na empresa motivada, né? Aprender aquela profissão, um dia ela vai ter uma ideia de querer sair, né? Que, igual eu imaginava que eu nunca ia sair da empresa, eu imaginava sempre trabalhando de empregado. Então pode ser que ela vai ter na cabeça dela sempre trabalhando de empregado e pode ser que em algum momento ela vai ter uma visão de ser um empreendedor. Mas saia com a cabeça erguida daquela empresa, se ele for trabalhar por conta, não precisa ser desleal àquela empresa que ele trabalhou, que isso aí é um caráter, tá? É uma pessoa que vai levar ele muito longe. E na hora que ele for montar a empresa dele, ele passar confiança para o cliente. Primeiro, dele, que ele a pessoa que vai primeiro ter o contato, depois trabalhar com equipamentos de boa qualidade, tá? Para deixar o cliente mais tranquilo e depois de instalado, tudo funcionando, o cliente precisou de uma manutenção, ele vai estar disposto ali a atender o cliente, que nunca vai faltar cliente para ele. Então, comece bem. Primeiro, para ser um empreendedor, primeiro chegar, mostrar para o cliente que ele tem um bom caráter. Segundo, ter bons parceiros, fornecedores de equipamento, tá? Ser bom, assim, ter esses fornecedores. E terceiro, nunca deixar o cliente na mão. No próximo bloco, um negócio novo no segmento de energia solar, que garante economia na hora do consumidor pagar a conta de luz. A Absolar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, estima que o setor vai adicionar mais de 13,2 gigabytes de nova potência em 2025, o que representa um investimento estimado em mais de 39 bilhões de reais e a criação de aproximadamente 396,5 mil novos empregos em diversas regiões do país. A atuação voltada para o nicho de energia solar pode ser algo certeiro. Porém, acompanhar as tendências desse setor também é fundamental para o sucesso do negócio. Neste contexto, o Alessandri, que conta ter a veia empreendedora desde criança, decidiu abrir o seu próprio negócio, que está em franca expansão. As primeiras atividades eram empreendedoras. Eu fiz horta quando eu era criança, eu fazia comida, depois eu fui fazer doces para vender para fora. Por exemplo, estudei aqui no liceu. Eu paguei minha viagem de formatura vendendo trufas para os colegas de classe e do colégio. Então, assim, sempre teve esse espírito empreendedor? Sempre tive esse espírito empreendedor e esse exemplo empreendedor. Porque na minha família também tivemos muitos casos disso. A minha mãe e minha avó faziam doces quando eu nasci também. Então, assim, eu sempre tive esse exemplo dentro de casa. E, de certa forma, esse exemplo também teve nessas atitudes, por exemplo, ainda na infância e na adolescência, você tinha o apoio já para também realizar essas ações empreendedoras? Muito. Eu lembro que eu e meu irmão, a gente, por exemplo, ia viajar nas férias e a gente fazia teatrinho para apresentar para a família e a gente vendia ingressos do teatro para depois ir na praia, comprar alguma coisa, sei lá. Mas então a gente vendia ingressos e apresentava teatrinho para a família. Sim. E minha família super incentivava. Então, assim, foram questões que fizeram parte da minha criação. Sim. E aí você foi partindo para o estudo, fez uma formação, como foi? Exato. Daí eu me formei no liceu, fui fazer faculdade de economia aqui na Unicamp. E depois comecei a fazer estágio. Antes de fazer estágio, eu trabalhei no comércio. Eu fui vendedor aqui da Miami Store, vendedor da Calvin Klein do Shopping Guatemi. E depois disso eu entrei para fazer estágio na IBM e depois fui trabalhar com consultoria de planejamento estratégico na Accenture, depois fui conduzir o planejamento estratégico da Renova Energia, onde eu acabei fazendo carreira, onde eu fiquei, na verdade, até 2020 para 2021,
quando eu fiz essa transição de carreira. Era algo que já fazia parte de mim, essa vontade de ter o meu próprio negócio, mas juntou exatamente com isso. Eu fui demitido e daí pensei, então agora é a hora. Então quando eu saí de lá, eu estava exausto emocionalmente, trabalhando assim, num ambiente de muito estresse, enfim, coisas do mundo corporativo. A empresa vinha passando por uma situação bastante complicada também, mas depois que eu saí de lá, eu falei, bom, depois do carnaval, eu vou ver o que eu vou fazer. E depois do carnaval, não teve depois do carnaval. Depois do carnaval, engatamos na pandemia e ficamos assim por 3 anos quase. Então agora eu vou cuidar de mim. Agora eu vou me reestruturar. Agora eu vou me preparar, seja lá para qual caminho for. Sim. Mas para eu estar bem comigo mesmo. Porque se a gente não estiver bem com a gente mesmo, no aspecto de saúde principalmente, Sim. nada é bom. E foi o que eu fiz. Foi um período muito, muito difícil de olhar para dentro. Eu trabalhei por mais de 12 anos com energia. Então eu já fazia parte desse setor. Eu estava tentando linkar os pontos para saber como, na minha empresa, eu ia trazer todo esse meu conhecimento, todo esse meu networking para o meu negócio. Mas eu não comecei já chique, falando de energia sustentável. Não, eu comecei vendendo produtos naturais para as pessoas conhecidas. Produtos que eu já consumia, óleos essenciais maravilhosos da Doterra, produtos apícolas. Isso é intermediação de negócios, é absolutamente tudo. Mas você pode dar roupagem, ou você pode intermediar aquilo que você tem afinidade, que você tem conhecimento, que você tem consumidores, ou que você tem fornecedores. Sim. Tudo depende do seu histórico. Você vai intermediar aquilo que você consegue. Porque... Era o tempo que você estava ganhando fôlego para formatar o seu negócio que você tem hoje ou não? Com certeza. E não que eu estava ganhando fôlego, mais do que isso, que eu estava construindo organicamente, passo a passo. E nesse meio termo, olha como as coisas são loucas. Em 2021, o meu carro foi roubado. Eu fui prestar uma prova em São Paulo de concurso público por conselho da minha mãe, que pandemia, ela estava super preocupada, não sabendo quando vai liberar, não sei o que lá. E o meu carro foi roubado pelo estacionamento na prova do concurso público. O meu carro tinha seguro e o seguro não pagou o meu carro. Eu fiquei sem o carro, com a dívida, sem o nome e com bloqueio financeiro e jurídico. Tudo isso abrindo a minha empresa. Cara, se você imagina o tamanho do desafio disso, além de tudo no meio da pandemia, além de tudo numa cidade que você não conhece, além de tudo sem uma entrada de dinheiro, Sim. só saída de dinheiro. Então, assim, tudo isso colocou como um desafio, assim... Mas aí, qual foi a reação do Alessandro? A minha primeira reação foi ficar um pouco preocupado, para dizer o mínimo. Porque eu falei, tá bom, e agora? Eu vou fazer o quê? O meu planejamento financeiro, o meu plano de negócios da empresa, eu tive que reestruturar tudo. Sim. Porque eu tinha uma quantidade X de dinheiro para me manter durante um tempo, para investir na empresa. Eu falei, tá, e agora? Aí você teve que refazer a rota. Refazer a rota. Agora, isso foi espetacular, porque assim, naquele momento foi mais do que desafiador, foi quase que desesperador. Mas desse limão, eu fiz uma limonada, porque o que eu falo é que eu tendo tido sucesso com todas essas adversidades, isso prova que não era dinheiro, não era carro, não era nada disso. Era simplesmente eu. Sim. Eu todo... Sabe aquela história do insistir, resistir e persistir? Sei. Exatamente. E como foi, então, a partir desses 3 aspectos que você começa, então, a fazer a captação de clientes e mostrar para esses clientes essa nova visão? Primeiro, assim, contando para o nosso telespectador, que a maior parte é leiga como eu, Sim. o que é o seu negócio e como foi conquistar, então, essa clientela, mostrando que esse negócio é importante. Aí o que aconteceu? De 2022 para 2023, a questão da pandemia foi se atenuando e eu consegui voltar para Campinas, que é onde eu fui nascido e criado, onde eu conheço bastante gente e tudo mais. E isso, ao mesmo tempo, chegou aqui na região do interior de São Paulo a solução de energia solar à distância,
que é algo relativamente novo no Brasil e muito novo aqui na região. Poucas pessoas conhecem. E aí eu vi a oportunidade de eu aliar todo o meu conhecimento passado, a minha rede de contatos, de energia, com algo que é o produto mais necessário à manutenção da sociedade moderna, que é a energia elétrica. Nós não existimos sem energia elétrica, até porque para tirar a água do rio, para a gente beber, precisa de uma bomba elétrica que vai tirar essa água. Então, ao invés de eu ficar pensando em negócios para intermediar, mas que tem um público consumidor reduzido, eu falei, opa, agora é hora de apostar as fichas no negócio que é o produto mais necessário. Não existe alguém que não tenha interesse em pagar menos por energia elétrica. Sim. Não existe, entendeu? As pessoas só não conhecem. Na verdade, eu gosto de falar que, na verdade, eu não vendo nada. Na verdade, eu intermedio. E o trabalho da minha empresa coloca mais dinheiro no bolso das pessoas. Só que isso é algo tão inusitado que você tem que explicar isso muito bem porque as pessoas desconfiam. Você está acostumado a alguém querer te dar dinheiro aí para rua? Não. Pois é o que eu tenho o privilégio de fazer. Então explica para quem está assistindo o que é o seu negócio. Hoje existe a possibilidade das pessoas, dos consumidores de energia, consumirem energia solar à distância. Porque energia solar todo mundo já conhece. É uma solução que está aí no mundo há décadas, já muito consolidada, inclusive aqui no Brasil, que a gente vê muito casas, empresas com placas solares, e com isso elas conseguem reduzir muito a conta de energia delas. Só que placa solar tem um custo, que é o custo de você instalar a placa. Você tem que fazer uma obra e depois você tem que fazer a manutenção dessa placa. É maravilhoso? É maravilhoso. Só que para você ter o retorno desse investimento, desse gasto que você fez nas placas, demora cerca de 3 anos. Ou seja, só depois de 3 anos é que você vai começar a ter o retorno financeiro. E durante todo esse período, ou você colocou um capital próprio, um dinheiro próprio, né, ou você fez um financiamento para instalar essas placas. De novo, é super bacana, é maravilhoso, mas nem todo mundo pode. Primeiro, porque nem todo mundo tem a grana para fazer, nem todo mundo tem infraestrutura, seja telhado para colocar essas placas ou outro lugar. Normalmente em imóveis alugados, as pessoas não querem fazer investimentos elevados em imóveis alugados. Apartamento as pessoas não colocam placa solar. Em todas essas situações, a energia solar à distância cabe. E o que é isso? A energia solar à distância é você comprar o crédito de energia solar de fazendas solares, de usinas solares profissionais que estão construídas e sendo construídas na região. E com isso, você tem um desconto na conta, aqui no caso da região de Campinas, da CPFL, uma conta de R$1.000. Você vai comprar o crédito e esse crédito vai ser abatido na sua conta. Então, nessa conta de 1.000, você vai passar a pagar mais ou menos R$100 para a CPFL. Alessandro, por que R$100? Esse R$100 é o montante da iluminação pública, do consumo mínimo e dos impostos. Os outros 900, você não paga para a CPFL, você recebe um boleto e você paga diretamente para a usina com um desconto. Só que você não paga 900, você paga 800, 700, depende das circunstâncias, para equivaler ao desconto de você comprar essa energia solar à distância, que é um desconto aí mensal de 10% a 20% aqui na nossa região. O nosso primeiro cliente é a minha família. Então assim, nós começamos economizando na minha casa, inclusive até para entender como é que funciona o processo de contratação disso. Então, além de intermediar, eu sou também cliente. Então, foi muito bacana, porque isso me deu segurança para falar para as pessoas de como funciona na prática. Sim. E como que funciona na prática? O cliente fala, tá bom, Alessandro, eu quero economizar na minha casa. Primeira necessidade, você tem que ter uma conta acima de R$200. Hoje, essa solução funciona para contas maiores de R$200 até o quanto for. Sim. E por que 200? Porque menos que 200 é quase tudo da CPFL. Você fez o teste. Exato. Ok. Entendi como funcionava. Vou agora para o mercado. Exato. Peguei minhas 2 pernas, meu tênis, meu sapato, e fui andar pra rua, conversar com as pessoas. Aqui em Campinas mesmo? Sim, aqui no bairro, aqui certo, na no Redondeza. Taparal. Exato, que é onde eu moro. Ah. Então comecei a andar, entrar nos estabelecimentos comerciais e apresentar essa solução para as pessoas. E falar do quanto isso é maravilhoso, porque, de novo, é dinheiro a mais no orçamento da empresa ou no bolso da dona e do dono de casa
sem ter que fazer nenhum investimento ou obra, simplesmente para a pessoa ter acesso a uma informação nova. Agora, pode parecer que isso é muito fácil, mas não é nada fácil, porque, como eu falei, ninguém está acostumado a receber algo de graça. Fala, tem alguma coisa errada. Exatamente. Como convencer o cliente? Com a verdade. Você explicando com quem sabe como funciona o processo. Quando você tem o conhecimento, você transpira essa verdade, você transborda essa verdade. A pessoa fala, cara, não é mentira. Esse cara, o que esse cara está falando faz sentido. Então a pessoa pode acreditar em você, e como ela não tem que pagar nada, Alessandra, não tem que te pagar nada? Não tem que te dar nada? Não tem? Não. E aí como é que faz? Ah, então tá bom. Você passa os seus... É simples assim, a pessoa passa uma cópia da conta de luz dela, para que a gente possa fazer uma análise e uma proposta. Ela dando ok nessa proposta, ela passa os dados cadastrais dela. Esses dados cadastrais são enviados para as usinas, para as empresas de energia, que emitem um link com o contrato, que é um termo de adesão, um termo de aceite, para que ela possa passar a receber esses créditos de energia. E isso é legal? Super, Okay. super. E isso não é só legal, como é integrado à CPFL, porque é na conta da CPFL que vai vir escrito lá, que vai vir uma linha na conta. Injeção de energia. Os créditos vêm na conta da CPFL, é a CPFL que faz toda a gestão disso. E essas usinas de energia solar são da nossa região ou não? São. Todas elas estão conectadas na rede da CPFL. Certo. Tem usinas no Brasil todo, tá? Essa solução não é só para Campinas, é uma solução nacional. Tá. Mas as usinas têm que se conectar localmente. Tá. Então, as usinas que atendem a população aqui de Campinas, ou da região metropolitana de Campinas, são usinas que estão aqui na região. E do ponto de vista do negócio, hoje você tem uma cartela com quantos clientes? Nós somos cerca de 100 a 200 clientes aqui na região. A partir do momento do eu presa, né? Sim. Você foi expandindo e vendo que você precisava de colaboradores e cada um para cuidar de uma área. Como foi isso? Sim. Na verdade, isso é algo recente, do ano passado para esse ano, que a gente fez esse processo de expansão. Até ano passado era eu presa. E no ano passado, o que eu fiz? Ano passado eu era tudo, mas o meu foco, obviamente, era no comercial. Sim. Justamente para eu gerar receita, para que eu pudesse estruturar a empresa com equipe, com estrutura, com escritório e tudo mais. Então, foi um processo onde eu trabalhei muito, quase que sozinho. Eu tenho alguns outros intermediadores, outras pessoas que trabalham comigo do ponto de vista de atendimento de cliente, mas no começo era eu, para trazer negócio, porque não dava para eu não tinha dinheiro para colocar, para primeiro fazer o investimento para ver se ia dar certo. Eu tive que fazer o contrário. Eu tive que primeiro eu testar, para em dando certo, eu ter condições para estruturar a equipe. Foi a melhor coisa que aconteceu. Sim. Porque eu não fui testar. Eu não coloquei pessoas para, olha, eu acho que esse negócio é bom. Não, o negócio é muito bom. E porque é muito bom, eu estou querendo ampliar. Sim. Então, preciso de pessoas para trabalharem junto comigo. Desde assessor jurídico, contador, tudo, entendeu? Hoje, qual é o faturamento da empresa? Da minha empresa ou dessas Sim, empresas da sua em geral? empresa. Cerca de 1 milhão por ano. E como você vê o futuro desse negócio, já que a gente fala que energia solar é o negócio do futuro? Sim. Cara, eu vejo eu vou dizer a real, com muita felicidade. Porque você poder ajudar ao mesmo tempo a si próprio, ao meio ambiente e ao próximo, isso é a realização de um sonho. Sim. Então, assim, eu tô super animado porque quando você chega para ter esse nível de conversa com as pessoas, principalmente com empresários que têm contas enormes de energia, é muito legal. É uma honra, na verdade, você poder ajudar outras pessoas a construírem seus sonhos. E isso pode ser uma dona de casa que vai sobrar para ela uma graninha a mais todo mês para ela fazer uma compra melhor. Com certeza. Agora, você imagina uma grande empresa que isso vai fomentar a contratação de novos empregados. Tá, você pode citar 3 novas empresas que são seus clientes? Olha, vamos começar pela nossa redondeza aqui. A gente tem a Sodier, a gente tem a Copenhagen, a gente tem as lojas de colchões aqui da rua, a gente tem a padaria Nossa Senhora de Fátima aqui na esquina, a padaria Barão de Itapura aqui na outra, o Rei do Cupim um pouco mais para baixo. Enfim, são muitos clientes, os bares aqui na Avenida Barão de Itapura. Então, assim, a região está toda economizando
graças ao trabalho da Brasilidades, feito com, assim, com muito amor, com muita dedicação. E Você disse que tem uma média de 200 clientes. Até o final do ano você pretende chegar a quantos? olha, eu vou falar uma coisa para você. É a mesma coisa que você perguntou do dinheiro. Não sei. E eu não ligo para isso. Eu não gosto de meta. Eu gosto de fazer o meu melhor todos os dias. E que venha o melhor, entende? Entendo. Mas eu aprendi isso na minha vida, porque quando a gente fica colocando meta, seja financeira, seja quantitativa, você meio que se limita. Não importa quão alta ela seja. Você fala assim, é R$1 bilhão. Ou você pode se frustrar, porque isso não é real. Ou você pode falar, tá bom, se eu chegar em 1 bilhão eu paro. Entende? Então eu prefiro acordar todo dia e falar, eu vou fazer o meu melhor hoje. Porque se a gente faz o nosso melhor todo dia, a gente se surpreende com os resultados. Sim. Então eu gosto de trabalhar com essa energia, com esse clima. E não ficar cobrando a pessoa, você falou que era isso. Não, gente. Porque o mundo não é, a vida não é assim. Os desafios vão surgindo. É óbvio que a gente precisa ter planejamento. Eu sei porque sou especialista em planejamento estratégico. Sim. Mas você fazer um planejamento estratégico é diferente de você estabelecer metas quantitativas rígidas. Sim. Então eu falo assim, a gente tem que se dar conta dos recursos que tem em mãos, e dos recursos, não só financeiros e materiais, mas dos recursos pessoais, porque esses são os mais valiosos. Sim. E quando você cria um ambiente onde você e as pessoas que trabalham com você, e as pessoas para as quais você trabalha, que são seus clientes e parceiros, compartilham dessa mesma ideia, isso é maravilhoso. Porque acaba aquela loucura, porque eu sei o que é trabalhar sobre metas, e eu já trabalhei, quando você está naquela pressão da meta, você não consegue pensar no trabalho e fica só pensando na meta, e o que acontece? Você perde a meta. Por quê? Porque você não conseguiu. E olha, você iniciou essa conversa, Alessandra, falando justamente sobre uma questão importante de saúde mental, relacionada até ao seu trabalho e tudo Sim. mais. Hoje, o empreendedor Alessandri, ele se sente contemplado em todas as vertentes, a financeira, a mental, a pessoal, nesse sentido de, como você disse, todo dia eu levanto e falo, vou fazer meu melhor? Sim. E isso é o grande diferencial. Porque quando eu decidi empreender os meus próprios sonhos, foi meio que uma promessa, um pacto que eu fiz comigo mesmo de falar, eu não quero mais ter 2 vidas, uma vida profissional, uma vida pessoal. Eu quero ter uma única vida, a minha vida. E poder estar em todas as circunstâncias da minha vida sendo eu. Eu não quero ter que vestir a roupinha do funcionário. Tanto que na minha empresa, eu não tenho funcionários, eu detesto esse negócio de chefe, funcionário. Isso para mim é uma coisa antiga, que está em desuso. É um ciclo que vem findando e que, como eu tive a oportunidade e me propus a começar algo do zero, eu falei, eu quero fazer direito. Então eu não quero funcionário, eu tenho pavor disso. Se eu puder ter uma equipe de pessoas, as quais eu consiga e possa ter a honra de liderar, seja porque eu tenho uma visão mais abrangente, ou porque eu tenho mais experiência, ou pelo motivo qual seja, isso é um privilégio e uma responsabilidade. Mas você liderar alguém não significa que você é o dono da verdade. Porque se a gente, primeiro, ninguém é dono de verdade nenhuma. A verdade é uma conjunção de diferentes pontos de vista. Sim. E quando a gente tem essa humildade para perguntar para as pessoas que você admira e fala assim, você está trabalhando comigo, você é o especialista neste tema, me diga você qual é o melhor caminho. E você dá autonomia para as pessoas trabalharem, isso é maravilhoso. Sim. Porque acaba essa coisa assim que eu mando. Eu não mando, Deus me livre de ter que mandar alguém. Sabe? Nem criança a gente deve ter que mandar, entendeu? Você tem que ensinar, que educar é totalmente diferente, entende? Nós somos seres humanos, a gente tem que se relacionar na base da comunicação. E não na base da porrada que eu mando, você obedece, se eu não obedecer, tchau. É óbvio que a liderança é uma posição muito solitária, porque como o líder é que tem a visão do todo, muitas vezes ele é incompreendido pelas partes em algum momento. E tudo bem, entendeu? Porque é o meu papel. Sim. E eu sei que muitas vezes nem todo mundo vai conseguir compreender as minhas decisões. Mas as minhas decisões levam em conta os pontos de vista de todo mundo que trabalha comigo. Compreendo. Entende? Entendo. Então isso faz toda a diferença. Então, assim, o papel do líder é um papel solitário? Mas quando você entende que não é que as pessoas não querem te entender, é porque cada um está vendo o seu lado. Sim.
Então Isso tem é valido a muito legal. pena. Claro, muito.